você? Espero que esteja tudo bem com você. Isaías 44, Deus dá uma palavra. Isaías 44, no versículo 1, 2 em diante, diz assim: o Senhor estava dizendo para Jacó, e não era para uma pessoa, mas é para um povo. Diga assim: é para um povo. Está muito fraco, meu Deus. É para um povo. Agora foi bom, muito bom, muito bom, muito bom. Graças a Deus. Olha o que o Senhor diz: aquele que o fez, que o formou no ventre e que o ajudará. Não tenha medo, ó Jacó, meu servo, Jesurum, a quem escolhi, pois derramarei água na terra sedenta. Diga comigo: derrama, Senhor, água na terra sedenta. O Senhor ama fazer isso, derramar água em terras secas. E não é porque uma terra está seca. Eu vou pedir os irmãos para me ajudar aí no retorno aqui, por favor. Não é porque a terra está seca que ela está totalmente sem água. Calma. Olha o que diz aí: e torrentes na terra seca. Juninho, dá uma ajuda para mim, cara, por favor. Obrigado, querido. Pois derramarei água na terra sedenta e torrentes na terra seca. Derramarei meu espírito sobre a sua prole e a minha bênção sobre os seus descendentes. Amém? Olha a promessa de Deus sobre o que Ele faz e o que Ele vai fazer na terra seca. Olha que promessa maravilhosa do Senhor. Olha só, uma terra seca não significa sempre a ausência de chuva. Por exemplo, deixa eu contextualizar, depois eu vou fechar aonde eu quero chegar. Preste bem atenção, porque essa palavra não é uma viagem, apesar de parecer uma viagem. Essa palavra é uma palavra profética, amém? Para a minha vida, para a sua vida. Porque muitas vezes você não está caminhando sobre uma estação aparentemente certa. Você está caminhando sobre a palavra certa. Se você estiver caminhando sobre a palavra certa, não importa a estação que tiver, ela vai ser da vontade de Deus na sua vida. Jesus estava no deserto, ele estava no meio da seca, 40 dias, depois que Jesus foi batizado, ele tinha sido batizado com muita água. É possível que o batismo de Jesus não foi por imersão igual o nosso, e não foi por aspersão igual o batismo dos metodistas, dos presbiterianos. O batismo de Jesus provavelmente foi o batismo por efusão. E domingo Douglas chegou para mim e falou assim: pastor, eu acho que nós vamos ter que batizar, mais para frente nós vamos batizar algumas pessoas por efusão, né? O que é o batismo por efusão? É assim, ó, a pessoa, ela é batizada nas águas assim, ó, ela abaixa e volta, entendeu? Provavelmente esse foi o batismo de Jesus, a história aqui fala. Mas Jesus, ele acaba de ser batizado, no meio ali daquele rio maravilhoso Jordão, ele estava ali recebendo muita água na sua vida. Aquela região ali não é uma região seca, está na beira do rio ali, você vai ver muitas coisas, né? Eu ainda não tive a oportunidade de estar ali em Israel, mas na beira do rio Jordão você vai ver muitas coisas verdes, muitas árvores, muitas coisas, porque é uma região úmida. Jesus acaba de ser batizado, e a palavra de Deus diz que Jesus foi levado para onde que Jesus foi? Ao jardim do Éden. Foi lá que ele foi? Não, Jesus foi levado para o deserto, e ele foi levado para o deserto pelo Espírito. A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Agora Jesus entra numa terra seca, numa outra estação, 40 dias, Jesus está ali no deserto, e agora, naquela estação aparentemente seca, você vê que foi exatamente naquele lugar que Jesus venceu o inimigo pela primeira vez. Aleluia! Pode ser que ele tinha vencido antes, talvez ele venceu quando era pequeno, venceu quando nasceu, mas a primeira vez que a Bíblia conta claramente, assim, diretamente, que Jesus vence o inimigo, foi ali,
naquele deserto. Sabe o que eu quero dizer com isso? Jesus não estava sob a estação que ele estava passando, mas sobre a palavra do Espírito Santo para ele passar, e não só passar, para ele vencer naquela estação. Eu não sei a estação que eu e você estamos passando, o país está passando uma estação, a sua vida, a sua família, o seu ministério, mas eu quero dizer para você que a estação, eu quero dizer para você que as circunstâncias da estação não determinarão a vitória que Deus tem para a sua vida. Entende? A vitória não está determinada pela seca. Eu quero mostrar isso para você. O Senhor está dizendo profeticamente que Ele derramaria chuva, Ele derramaria água sobre as terras secas, sobre terras sedentas. Então nem sempre uma terra seca não significa necessariamente a ausência de chuva. Deixa eu te explicar melhor. Por exemplo, eu fui pesquisar sobre isso para fazer essa palavra, não é? E eu nem cheguei no texto ainda que eu vou falar. Poxa, então é só para você entender, contextualizando. Eu fui fazer essa palavra e eu descobri que, por exemplo, Belo Horizonte, no seu pico da seca, tem mais ou menos 15 a 20% de umidade. Chega a ficar 15 a 20% de umidade. Abaixo de 35% de umidade já é considerado um clima muito seco, onde as crianças começam às vezes a ficar mais gripadas, quem tem bronquite sofre mais, e a umidade também, mas a umidade ideal é acima de 50%, a humildade ideal é 100%, mas a umidade ideal é acima de 50%, então no inverno aqui em Belo Horizonte chega a ficar 20%, mas em Brasília chega a ficar 12%, no norte de Minas essa umidade relativa do ar, que chama-se, chega a ficar mais ou menos 12%, para você ter uma ideia, o deserto do Saara é em torno de 7 a 10% de umidade. Sabe por que eu estou dizendo isso? Porque mesmo no inverno existem chuvas, mesmo no inverno às vezes chove. Se você pegar um dia típico de inverno não vai chover, mas eventualmente no meio do inverno há uma chuva que controla o mínimo da umidade. Sabe qual é o grande problema? É que nós às vezes não percebemos, mas nós estamos sendo controlados pelas estações quando deveríamos ser controlados, não deveríamos ser controlados pelas estações, pelas circunstâncias, mas deveríamos ser controlados pela palavra de Deus em nossas vidas, pela palavra do propósito de Deus na nossa vida. Eu quero que você entenda isso melhor, eu quero me aprofundar um pouco mais sobre isso, porque na verdade, quando nós temos essas percepções das estações, a gente pode julgar mal. Um exemplo simples, uma pessoa que nasceu em Brasília, ela não percebe tanto a seca, como alguém que mora na área litorânea vai lá em Brasília. Alguém que mora no litoral, que geralmente é úmido, ou mora lá em Manaus, por exemplo, vai em Brasília e facilmente percebe a seca. Mas alguém que nasceu em Brasília, não está acostumado, aliás, está totalmente acostumado a um clima seco. Sabe, tem pessoas que fazem parte de um tempo, ou se converteram num tempo, preste atenção no que eu vou dizer, tem pessoas que se converteram num tempo, onde o evangelho é relativamente seco, onde as coisas acontecem relativamente de um jeito, então pela própria experiência, ela acha que aquilo ali é tudo que Deus tem. Mas quem já teve alguma experiência num tempo de grande avivamento, não fica satisfeito quando vê um tempo de pequeno avivamento. Quantos estão entendendo? A pessoa não fica satisfeita, porque ela já experimentou. Então, por exemplo, se você já teve uma experiência de avivamento, de ser tomado pelo Espírito Santo, de ser assim batizado no Espírito, de ser assim tomado de uma unção especial, talvez uma unção de muito choro, de contrição ou de muito riso, né? Ou você ser tomado de uma unção Shekinah, que você não aguenta ficar de pé. Alguém que já teve uma experiência como essa, não fica satisfeito sem essas experiências. Por quê? Porque já teve uma experiência de um avivamento pessoal nesse contexto da visitação do Espírito Santo. Quantos estão entendendo? Quem nasceu numa geração que já experimentou avivamento, quem nasceu numa geração que já experimentou crescimento explosivo da igreja, quem nasceu, e eu falo nasceu na fé, numa geração onde pessoas recebiam dente de ouro
dentes de ouro nas igrejas, pessoas eram curadas instantaneamente. Quem viveu numa geração assim, não vai estar satisfeito se não ver essas coisas acontecer. Então a gente, sem perceber, pode acabar achando que qualquer pequeno avivamento é como um grande. Por quê? Por causa do contexto que a gente nasceu. Por causa do contexto. Por exemplo, eu nasci em Jesus num tipo de igreja muito tradicional. Então, assim, falando para você naturalmente, então é óbvio que eu tive que passar por um processo de reforma para entender que aquilo não era o normal de Deus, mas que Deus queria derramar do teu Espírito Santo, que Deus queria avivar o meu coração e que Deus queria me batizar com fogo, amém? Se a pessoa vem de um contexto muito pentecostal e nasceu num contexto muito pentecostal, e aí eu estou falando literalmente, ela talvez vai achar um contexto renovado, um pouco tradicional numa área, mas talvez ela vai ter que ser trabalhada no ensino, no caráter, no conhecimento, no protocolo de um bom cristão. Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Porque depende a experiência que a gente teve de berço, de nascimento no reino de Deus, a gente faz um julgamento conforme a nossa própria experiência. Isso é um perigo. Quando nós queremos julgar o outro com base sempre na nossa experiência, isso pode ser muito perigoso, porque a gente tenta julgar a pessoa de forma errada. Isso é muito perigoso. Então a gente vai julgando o que Deus está fazendo na vida de outras pessoas com base na nossa experiência, ou com base no que Deus faz na maioria das pessoas. Onde eu quero chegar? Você pode estar perguntando, onde você quer chegar, pastor? Eu quero chegar agora, eu cheguei, Atos 2. O Senhor está derramando do Espírito Santo de maneira incrível, poderosa sobre a igreja. Preste atenção, porque eu vou ligar ao que eu quero dizer. O Senhor está, em Atos 2, derramando do seu Espírito de maneira poderosa sobre a igreja. A igreja do Senhor Jesus está recebendo o poder do Espírito, unção do alto, poder do alto, línguas de fogo, dons de cura, dons de língua, dons espirituais. A igreja está sendo totalmente ferramentalizada. Eles estão numa unção tão poderosa, a ponto do povo achar que eles estavam bêbados. Imagina alguém chegando ali, atrás daquele biombo ali, nunca veio na Light, chegou pela primeira vez aqui, ou talvez nunca pisou numa igreja evangélica, e nós estamos todos bêbados do Espírito Santo. Amém, glória a Deus mesmo. Mas o que a pessoa ia achar? Não tem problema, eu quero estar cheio do Espírito Santo, amém? Mas o que a pessoa vai achar? Que nós estamos bêbados, tem alguma coisa errada aqui. Uns podem ficar com medo, outros podem falar assim, isso daí não é para mim. As pessoas podem perguntar, o que era aquilo? Mas naquela época, imagina, nunca tinha tido uma experiência dessa, nem com a igreja. Então, não só a igreja tinha uma experiência nova, mas não só a igreja estava tendo uma experiência nova, mas as pessoas que passavam ali estavam falando, eles estão bêbados. Foi o Pentecoste, eles estão bêbados, eles estão assim, tomados do Espírito, mas eles não estavam bêbados. E Pedro diz para eles não estão bêbados. Lá em Atos 2, Pedro diz para eles não estão bêbados. Na verdade, hoje, olha o que Pedro diz, hoje, aqui em Pentecoste, está se cumprindo Joel 2, isso está em Atos 2, versículo 14, olha só, Pedro se levanta em alta voz, dirige a multidão, e ele diz, olha, vocês que vivem aqui em Jerusalém, ouçam com atenção, estes homens não estão bêbados, como vocês estão achando, como vocês supõem, ainda são 9 horas da manhã, pelo contrário, o que está acontecendo aqui, olha isso, aqui está o ponto, o que está acontecendo aqui, a unção do Espírito, o derramar do Espírito, o batismo no Espírito, o recebimento de dons de línguas, o recebimento de línguas de fogo, aqueles crentes tomados no Espírito Santo, olha o que ele está dizendo, o que está acontecendo aqui, é o resultado, é o cumprimento de uma profecia do profeta Joel, aleluia. E lá em Joel 2 está esse texto, olha o que diz lá em Joel 2, nos últimos dias, derramarei do meu Espírito Santo, é Espírito com E maiúsculo, sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão, sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu Espírito naqueles dias. E eles profetizarão, mostrarei maravilhas em cima do céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo, nuvens de fumaça, o sol se tornará trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor, e todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.
E agora Pedro começa aquela grande pregação de arrependimento, onde milhares de pessoas se converteram a Jesus. Agora veja só, ele está citando o cumprimento da profecia de Joel 2. Ele está citando uma palavra que o profeta Joel profetizou, e agora ele está dizendo, o que vocês estão vendo é o cumprimento dessa palavra. E se Pedro estava dizendo isso, tomado do Espírito Santo, um grande apóstolo, é porque isso era verdade. Sim ou não? Vocês acham que Pedro mentiu? Não, era verdade. Agora preste atenção, essa história não bate. Não era exatamente isso que estava acontecendo. Não era exatamente igual. Sabe, os caminhos revelados de Deus naquela manifestação, para Deus, eram os caminhos profetizados por Joel, lá em Joel 2. O que estava acontecendo em Atos 2, para Deus, era o que estava acontecendo em Atos 2, era o que foi profetizado em Joel 2. Mas não era exatamente isso que estava acontecendo. Não era literalmente igual. Sabe, em outras palavras, Deus estava dizendo, olha, o que eu profetizei lá atrás, está cumprindo agora. Deus estava falando daquilo que estava acontecendo como um cumprimento da profecia. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque era diferente. E às vezes nós começamos por aqui a ter que entender os movimentos que Deus faz. Os movimentos proféticos. Parece que Pedro estava, para alguém que é literal ou para um religioso, pode parecer que Pedro estava mentindo. Porque quando você vai lá em Joel 2, a palavra citada de Joel, que é o que Pedro aí está falando em Atos 2, não era a mesma. Não era literal, não era literalmente aquilo. Mas, quando os caminhos de Deus revelados nessas manifestações, eles acabam sendo essencialmente consistentes com os caminhos de Deus profetizados, a coisa começa a fluir. E quando nós pensamos em proféticos, nós temos que ter a mente aberta. Nós temos que ter um pouco de cuidado. Nós temos que ter um pouco de cuidado sobre as promessas de Deus sobre as nossas vidas. Nós temos que ter um pouco de cuidado sobre as visões que Deus nos dá. Porque muitas vezes elas não são literais. Nós precisamos começar a entender sobre isso. Joel está profetizando de uma forma e Deus cumprindo de outra, mas a essência, a ideia de Deus era a mesma, porque a ideia de Deus era o derramar do Espírito sobre todos ali naqueles dias. E o próprio Deus que está reconhecendo, Ele está falando, olha gente, eu que estou fazendo isso, porque lá atrás foi profetizado. Já aconteceu com você alguma experiência na sua vida? Alguma experiência onde você recebeu uma palavra, por exemplo, uma palavra de conhecimento, que alguns chamam de profecia, uma palavra de conhecimento de algo futuro e que depois veio a acontecer ou está para acontecer na sua vida, sim ou não? Quem tem uma experiência assim? De verdade, levanta a mão aí gente, bem alto. Quem tem uma experiência assim? Quem sabe se você ainda não tem, você vai recebê-la hoje. Eu e a Dani, nós fomos numa igreja nos Estados Unidos do profeta Rick Joyner e ele escreveu aquele livro A Colheita, um homem de Deus, eu esqueci o nome da igreja? Morning Star, isso mesmo Lucas, obrigado pastor. Pastor Lucas, olha só, na Morning Star nós recebemos, eu e a Dani nós fomos lá, e é uma igreja assim que atua muito nessa área, e foi tão poderoso porque nós recebemos de Deus palavra de conhecimento de 4 pessoas diferentes. Eram 3 idosos e uma jovem, e eles profetizavam sobre nós, e eles tinham palavras de conhecimento sobre nós, e eles falaram, em parte percebemos, em parte cremos, em parte profetizamos, e eles liberaram tantas palavras sobre as nossas vidas, e eles não sabiam nada da nossa vida, e como era em inglês, a gente não entenderia talvez tudo, e eles não poderiam parar, eles falaram, pode gravar, e essas palavras nós temos gravado até hoje, foi quase 15 minutos, e cada vez que a gente ouve aquelas palavras, a gente vê o que Deus está fazendo exatamente igual foi profetizado. Nós abrimos o coração para aquela palavra, então não importa a estação, não importa as circunstâncias que nós estamos, nós abraçamos aquela palavra profética e nós caminhamos sobre elas, quantos estão entendendo? Só que não é literal, Por exemplo, uma das palavras que nós recebemos lá, que nós entendemos perfeitamente, eu não vou contar tudo, né? Uma hora a gente vai dar esse testemunho, né Dani? Mas uma das palavras é sobre um barco.
né? Então ele falou sobre um barco, né? E eu sei que barco que é esse, a Dani sabe que barco é esse, e Deus já mostrou para a gente o que é esse barco, né? E vocês podem ficar tranquilos que o barco não é atravessar o oceano e ir embora não, mas, né? Mas assim, Deus já mostrou para a gente que era aquele barco, sabe? E eles falavam assim, eles falavam o nome do barco, né? Que é Offshore Racing Boat. Eles falavam The Offshore Racing Boat, que é o barco de corrida, assim, assado. Aí depois disso eu e a Dani ficamos apaixonados com esses barcos, e a gente fica assistindo corrida desses barcos, porque a gente sabe o que é que Deus está falando, e aquilo anima a nossa fé, porque pode vir circunstâncias difíceis, mas nós estamos dentro daquele barco onde Deus nos colocou pela palavra profética. Quantos estão entendendo? Amém? Sabe, uma vez eu estava orando com um irmão, né, amigo precioso, o Marquinho, a gente estava orando, e eu estava numa crise muito grande. Eu falei: Marquinho, você vai me ajudar, cara, nós temos que orar, porque eu acho que eu vou sair dessa empresa. E ele falou: não, cara, não sai não, porque eu tive uma visão, que você está numa prancha, e a onda vai subir, 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 e eu, Marquinho, vou cair? Não, você vai subir, subir, subir. Eu falei: mas e aí, cara? Não, a onda foi aumentando, aumentando, e depois eu não te vi mais não, mas a onda subiu e você foi com a prancha. E aí eu me lembro que eu fui buscar de Deus a resposta para aquilo, não que nós vivemos disso, mas eu fui buscar de Deus a resposta para aquilo, e é porque Deus não queria que eu saísse daquela empresa até o fim, e até os últimos dias, Deus queria que eu ficasse naquela empresa, e eu fiquei naquela empresa até o dia que eu vim para o ministério de tempo integral. Então eu fui subindo nela, entendeu? Fui sendo promovido até o fim, entendeu ou não? Então às vezes, o que acontece? A gente tem que se prender a essa palavra, mas desde o dia que eu a recebi até o dia que eu saí, eu passei muitas estações, verões e invernos, situações de secas e situações de chuva. Eu passei pequenos avivamentos e grandes avivamentos, mas no final, o destino e a promessa de Deus foram cumpridos. Jesus ficou 40 dias na seca, no deserto, mas no último dia a sua vitória foi garantida em cima do capiroto. Quantos estão entendendo? Por que eu estou dizendo isso? Por causa desse poder da palavra, nós precisamos ter esse cuidado. Então, são muitas coisas, né? Mas enfim, outro dia também, agora trazendo um pouco para essa realidade, eu me lembro que, como que Deus, Ele usa da própria palavra dEle para nos falar. Já aconteceu com você, de você ler um texto, e ler esse texto de novo, e daqui a pouco você lê esse texto de novo, talvez a quinta vez que você leu esse texto, mas dessa vez parece que ele era para você. Já aconteceu isso ou não? Está aí, gente? Aconteceu isso com você? Não precisa ter acontecido não, mas quem aconteceu, levanta a mão aí. Muita gente, então beleza. Já aconteceu isso comigo, um negócio muito doido. Eu li o texto ano passado, eu li o texto outro dia, eu fui numa pregação, eu vi o texto, eu preguei o texto. Aí um dia eu estou no texto, Deus fala outra coisa assim, não é que Deus mudou o sentido, mas uma coisa para mim. E aquela palavra de Deus agora enche o meu coração, e eu tomo posse daquela palavra, e eu não largo ela por nada, e eu passo a estação difícil com aquela palavra. Então, por exemplo, já houve vezes na minha vida que eu estava passando tempos de necessidades, tempos difíceis financeiramente, e eu me lembro um dia que o meu pai, pastor Clemente, ele ministrou na minha vida, ele falou: filho, isso não vai acontecer na sua vida. Eu falei: por quê, pai? Como você me garante? Ele virou e falou assim: porque o Senhor é o seu pastor e nada te faltará. E eu fiquei com aquela palavra, e todo dia que aquele ataque vinha na minha mente, eu falava: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Acontecia um negócio, não faltava. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Acontecia um negócio, não faltava. E eu caminhei por uma estação de inverno, talvez de 2 anos, com essa palavra cravada no meu coração. Amém ou não amém? Então nós andamos sobre essa palavra, nós andamos sobre a palavra de Deus. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir, sabe? Nós temos que avaliar, às vezes, o silêncio de Deus. Depois eu falo sobre isso, deixa eu voltar aqui, porque esse negócio de avaliar o silêncio do rei, está perigoso de falar. O homem está em silêncio e o Brasil está com medo. Agora eu só fiz um paralelo aqui. Mas Deus, Ele já me pegou algumas vezes um texto que Ele me chacoalhou. E eu fui tomado por aquela palavra, eu fui tomado pela palavra de Deus, que era exatamente para mim. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que às vezes nós queremos também, preste atenção, porque eu estou falando de profecia, estou falando de palavra profética, estou falando de palavra de conhecimento, mas eu estou falando agora da palavra de Deus. Então preste atenção, às vezes nós também queremos atalho para tudo. Nós queremos ouvir uma palavra revelada e pronto, e acontece. Isso pode acontecer, legal, amém. Que Deus use você, se você tem o dom de palavra de conhecimento. Que Deus use a sua vida demais, aleluia. Que pessoas liberem palavras de conhecimento sobre nós também, em nome de Jesus. Eu estou aberto para isso, você tem que estar aberto para isso, amém. Você precisa crer,
Palavra de conhecimento existe, profecia existe, ponto final. Nós não podemos duvidar disso. Só que nós temos que tomar cuidado, porque nós podemos também criar uma cultura. Nós podemos também criar uma cultura onde nós queremos atalhos para ouvir a Deus ao invés de buscarmos a sua palavra. Isso é um problema. Às vezes nós queremos atalhos para ouvir a Deus, ao invés de ter uma cultura de leitura bíblica diária. Ao invés de buscar na palavra de Deus, até Deus falar com a gente. Teve um dia que eu falei: Senhor, Pai, eu estou precisando que o Senhor fale comigo. Pai, fala comigo, Senhor. Fala comigo, Senhor. E no primeiro dia eu li 40 minutos de Bíblia. No segundo dia eu lembro que eu li 40 minutos de Bíblia. No terceiro dia eu falei: hoje eu vou ler 1 hora de Bíblia até Deus falar comigo. E eu li 1 hora de Bíblia e Deus não falou comigo. Eu estou falando de uma palavra rema. Deus não falou comigo. Aí no outro dia, sabe quanto tempo que eu li de Bíblia? Nada. Não li a Bíblia no outro dia. Mas quando foi na sexta-feira, eu falei: não é possível que Deus não vai falar comigo. Eu me lembro direitinho. Eu peguei a palavra de Deus, 5, 10 minutos que eu estava lendo a Bíblia, eu nunca me esqueço desse dia, 5, 10 minutos que eu estava lendo a Bíblia, Deus começou a me chacoalhar, aquela palavra começou a tomar meu coração, aquela palavra foi tomando tudo dentro de mim, aquela palavra, ela mexeu comigo, e ela tomou tudo de mim, eu não sei explicar, mas ela mexeu com a minha alma, com o meu espírito, e ela foi a palavra de Deus para a minha vida, por muitos e muitos dias, não só para aquele dia, amém? Então às vezes vai ser mais fácil, mas outras vezes, eu e você temos que buscar, temos que meditar, temos que buscar na palavra, até que a gente receba algo de Deus, que vai nos levar do outro lado. E esse dia Deus falou tanto comigo, que essa palavra me deu força, me deu vida, me deu um impulso sobrenatural. Sabe, queridos, isso é uma coisa muito importante, sabe? Porque a maior revelação de Deus, apesar das revelações também serem de Deus, é claro, quando Deus usa homens, mas a maior revelação de Deus é essa aqui. Essa é uma revelação perfeita de Deus para a sua vida, para a minha vida. Ah, mas eu não recebi. Recebeu porque não buscou. Se você buscar, Deus vai derramar. Busca para você ver como Deus vai derramar. Deus vai falar com você na palavra dele, amém? Às vezes não vai ser igual ao meu caso, que vai demorar uma semana aí, que é essa experiência que eu contei. Mas eu estou contando essa experiência porque algumas vezes vai ser mais difícil. Mas Deus tem prazer em falar na sua vida, amém? Bom, mas voltando aqui, agora eu quero trazer para você 1 Reis 19, 1 Reis 19, versículo 6, Elias olhou ao redor ali, e junto à sua cabeça, havia um pão assado sobre brasas quentes, e um jarro de água. Ele comeu, bebeu, deitou-se de novo. Elias, gente, ele estava aqui abatido, ele estava sendo confrontado aqui por Jezabel, ele estava já, vamos dizer, no fim do seu ministério. Ele estava, talvez no fim, a gente não sabe se era o fim ou se Deus fez ser o fim, mas ele estava aqui já no ministério experiente, e Elias, ele está ali com fome, querendo alimento, e a Bíblia diz que agora, Deus manda um anjo para servir Elias, e ele come, bebe, deita-se de novo. E a Bíblia diz que o anjo do Senhor, diga comigo, o anjo do Senhor, voltou no domingo que vem, tocou nele, domingo não, eu que falei, mas voltou no domingo, voltou de novo, tocou nele e disse: levante-se e coma, pois a sua viagem será muito, está comigo aí? Não? Deu ruim? Travou? 1 Reis 19, versículo 7. 8. Então se levantou, comeu e bebeu, e fortalecido com aquela comida, diga comigo, fortalecido com aquela comida, viajou 40 dias e 40 noites, até que chegou a Horebe, o monte de Deus. Queridos, Deus alimentou Elias em um dia, para levá-lo 40 dias alimentado até o seu destino. Algumas palavras de Deus para a sua vida, elas vão te alimentar para o dia de hoje, como o maná do deserto. Mas outras palavras de Deus para a sua vida, elas podem ser o alimento de Deus até o seu destino. Preste atenção. Lá no deserto, Deus, ele dava o maná todo dia. O maná só servia para o dia, não servia para o outro dia. As famílias que tentavam pegar mais maná, o que acontecia? Apodrecia.
Era o pão de cada dia, era o alimento de todo dia. Aquele povo recebia esse alimento só para aquele dia. Mas agora Deus, Ele usa um anjo do Senhor, e o anjo do Senhor na palavra de Deus tipifica, os pastores eles são tipificados, por exemplo, como anjos. Eles são anjos da igreja, anjos da cidade. Então veja, Deus ele pega o anjo do Senhor, ele pega o instrutor do Senhor, o mensageiro da palavra, e ele traz o alimento, entenda, para a mesa de Elias. E você vê que o primeiro alimento Elias come, ele recupera um pouco das suas forças, mas logo ele dorme de novo. Mas agora o anjo traz um alimento de novo. O anjo traz um alimento novo, ele traz uma nova experiência, uma nova palavra, e o anjo agora dá esse alimento para Elias, e a palavra de Deus diz que esse alimento fortaleceu Elias para viajar 40 dias e 40 noites, até chegar ao monte da presença de Deus. Talvez você esteja perguntando, o que significa isso? O que é esse monte? Esse monte é o lugar onde as promessas de Deus na vida de Elias iam ser terminadas, iam ser concluídas. A partir desse monte começa a história de Elias, onde depois ele acha Eliseu, e a história vai, e termina num fim muito bom, quando Elias, ele dá a sua capa para Eliseu. Isso aponta para o destino final, o destino profético da vida de Eliseu. Deus ele está intensificando o programa de alimentação de Elias, para que Elias cumpra aquilo que ele tem que cumprir. Deus muitas vezes vai intensificar o plano de alimentação espiritual da sua vida, para você conseguir durar os 40 dias até o seu destino. Então agora, um tempo sem comida, parece algo ruim, parece uma seca, um problema, mas você vê na história que a falta de comida aqui não é uma punição, sabe, a seca nem sempre é uma punição, a falta de uma comida nem sempre é uma punição, o silêncio de Deus nem sempre é uma punição, na maioria das vezes não é. Muitas vezes, Deus ele vai fazer um silêncio, porque Ele já falou o que Ele queria falar, Ele está esperando você e eu obedecer. Deus já tinha dado a comida para Elias suficiente para ele caminhar 40 dias até o seu destino. Deus não o alimentaria mais. Se ele parasse no dia 20, no dia 18, no dia 29 ou até no dia 39, ele não chegaria, porque Deus não daria mais comida. Deus já tinha falado para ele, esse alimento não é para hoje, esse alimento é para os próximos 40 dias. Então muitas vezes nós temos que tomar cuidado, porque talvez quando Deus não fala com a gente desse jeito, é porque Deus já falou, e a gente precisa ir lá atrás e buscar a palavra que Deus disse, buscar a promessa, buscar a palavra de Deus, ler de novo, meditar de novo, até encontrar. Talvez, em alguns casos, Deus está refinando o foco, Deus está aqui trabalhando Elias para ele não sair do foco. Pode parecer que não, mas às vezes a comida ajuda, outras vezes ela atrapalha. Eu sei muito bem, eu estive em Gramado 4 dias e 4 noites, e a comida mais me atrapalhou do que me ajudou. Nossa guia levava a gente para restaurantes terríveis, onde nós comíamos, e depois que cansava, comia de novo. Brincadeira à parte, mas sabe, a comida pode tirar você do foco. Quando Deus te dá uma comida para 40 dias, se você parar para comer no meio, vai atrapalhar. Deus está dizendo para Elias, Elias, tudo que você precisa está aqui. Eu não estou falando sobre a comida diária, eu estou falando sobre aquela que dá destino. Elias, toda a palavra profética você precisa estar aqui. Você vai andar sobre ela os próximos anos da sua vida. Sabe, tem pessoas que têm uma palavra para toda a sua vida. Tem pessoas que recebem uma palavra para viver a vida inteira nela. Nós precisamos encontrá-la. Nós precisamos saber onde ela está. Talvez alguma palavra para a sua próxima estação, para o ano de 2023. Qual é o versículo-chave da sua vida para a próxima temporada? Deus está dizendo, Elias, eu tenho aqui esse pão para você, para os próximos 40 dias. Você não pode perder o foco, você não pode sair do foco. Quando Jesus ele encontra aquela mulher samaritana, na beira do poço,
Ele está falando da vida dele para ela, ele está ministrando a salvação na vida dela, ele está ministrando a vontade de Deus na vida dela, ele está transformando aquela mulher. E os discípulos vêm todo viajado da cidade de Samaria. Jesus, Jesus, compramos a comida, vamos comer? O que você está conversando com essa mulher aí? E Jesus virou para eles e falou assim: eu já estou alimentado. Eles falaram: ué, alguém deu comida para você? Jesus falou: não, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Aquela comida, naquele contexto, naquele momento, tiraria Jesus do foco. Quando você recebe muitas comidas, elas podem te tirar do foco. Os jovens que assistem um monte de gente na internet que pensam diferente, não terão foco, não chegarão no destino. Porque estão comendo japonês com feijoada. Estão comendo lasanha com tropeiro. Entende? Estão comendo hambúrguer com iogurte. Concorda? Entendeu ou não? Por isso que nós precisamos cuidar. Às vezes Deus está querendo foco. Quando Deus nos dá uma palavra para vivermos, quando Deus nos dá uma igreja para pertencermos, quando Deus nos dá uma voz para ouvirmos, não é porque Deus é egoísta, não é porque Deus supervaloriza alguém, é porque Deus está colocando a gente em um trilho para nos levar ao nosso destino. Era para levá-la a um destino que não houvesse interrupções. Vocês estão aí preocupados com comida, mas Jesus está dizendo: mas eu estou focado. Eu não estou nem aí com essa comida, eu estou focado em salvar a vida dessa mulher, em restaurar a vida dela, e eu quero através da vida dela ganhar muitas e muitas vidas nessa cidade. Então, eu não vou comer agora, porque eu tenho um foco, eu estou sob a palavra da onde eu saí. Nós íamos passar por outro caminho, mas lá atrás o meu pai me disse: passa por aqui, porque esse é o caminho que você vai salvar essa mulher, e essa mulher é a mulher estratégica dessa cidade. E por causa daquela mulher, dezenas ou talvez centenas de pessoas creram em Jesus, foram salvas e restauradas em Samaria. Então, às vezes, queridos, nós crescemos em casas onde o silêncio é um castigo. Talvez lá na sua casa, infelizmente, isso é triste, mas pode ser o caso, lá na sua casa, o seu irmão brigava com você e ficava sem falar com você uma semana. Não sei se é seu caso. Meu caso não é, mas que a gente ficava sem se falar era meia hora. Depois a gente já estava se abraçando de novo. Até porque muitas estratégias meus pais tinham. Por exemplo, meus pais, eles davam um jogo que o meu irmão gostava para mim e um jogo que eu gostava para ele. Porque aí criava dependência. Vamos jogar Street Fighter? Aí ele: vamos, mas depois você joga o Mario Bros comigo? Jogo. Entendeu? Aí criava unidade, a gente tinha que um ajudar o outro. Era tudo assim, entenderam ou não? Computador a gente só tinha um, tinha que dividir. Aí tinha um horário que era meu, o horário dele e o horário dos dois juntos. Entendeu? Então tinha lá, uma hora é do Mateus, outra hora é do Felipe, outra hora é do Felipe e do Mateus. Uau, legal. Então isso fazia a gente se unir. Mas algumas casas, a pessoa foi criada como se o silêncio fosse um castigo. Mas muitas vezes o silêncio de Deus não é um castigo. Pode ser que até seus pais, que isso é muito feio, mas pode ser que até o pai e a mãe ficavam em silêncio, emburrado com você. Mas não é, Deus não faz isso, Deus não é assim. O silêncio de Deus não é uma punição, sabe? Nós temos que tomar cuidado. Então não é porque Deus faz silêncio, né, que Ele está calado. Pode parecer uma frase de uma, mas não é. Não é porque Deus está em silêncio para você que Ele está calado. Ele pode estar em silêncio para você, mas Ele já pode ter falado tudo que Ele queria há poucos dias atrás e você ainda não obedeceu. Ele pode estar em silêncio para você, mas Ele pode estar falando para a pessoa que vai te levar ao destino de Deus para a sua vida. Está entendendo ou não? Ele pode estar em silêncio para você, mas falando para a sua esposa. Ele pode estar em silêncio para Moisés, mas ele estava falando no ouvido de Faraó. Entende? Tudo pode acontecer. O silêncio de Deus não é uma punição. O silêncio de Deus, ele pode ser algo como Deus está trabalhando em silêncio. Tem até a música pentecostal, legal, da nossa irmã Cassiane, que diz: quando Deus está em silêncio, é porque está trabalhando. Não é assim? Basta somente esperar, irá fazer. E aí depois, como que é, Juninho?
estende as suas mãos, é a hora de vencer. Não é assim? Amém? Sim ou não? Sabe, então pode ser às vezes que Deus esteja em silêncio, pode ser. Desculpa, às vezes pode ser que Deus está em silêncio porque você talvez precise se arrepender de um pecado, pode ser que Deus está em silêncio porque tem rebeldia no seu coração, pode ser, mas a gente não pode virar e falar assim, não, Deus está em silêncio porque Ele está bravo comigo, Deus está em silêncio porque Ele está me punindo, é castigo de Deus, é prova de Deus. Não! O silêncio de Deus pode ser muitas coisas, inclusive Deus pode estar falando com você muitas coisas, testando a sua fé, mas muitas vezes o silêncio de Deus é porque a palavra de Deus já foi declarada e ainda não estamos aprovados nela. Deus já declarou, o que eu estou esperando? Deus já falou, o que eu estou esperando? Ah não, quero que Ele fale de novo, pela 5ª vez. Então quando Deus fala conosco através da Bíblia, e algo acontece e nós obedecemos, Deus está também falando, porque é um testemunho vivo. A palavra de Deus diz que nós somos testemunhos vivos do Senhor. Sabe o que significa isso? Quando eu e você obedecemos a palavra e frutificamos nessa, nós estamos falando com as nossas atitudes. Nós estamos testemunhando. Por isso que o apóstolo Paulo fala assim, vocês são a minha carta escrita. Vocês me representam, mas vocês como? Na atitude de vocês, me trazem orgulho, porque vocês, a atitude de vocês aponta para o que Deus quer falar. Então Deus está falando através de mim, através de você, através do nosso testemunho, amém? Por exemplo, quando você tem uma história com Deus, Deus está falando através de você. Quando você já viveu uma história com Deus, testemunha dessa história, Deus está falando, Deus já falou na sua vida. Então, por isso que a palavra de Deus diz, eu trago à memória aquilo que me dá esperança. Eu preciso lembrar do que Deus já fez, como Deus não vai fazer-nos atravessar o Rio Jordão, sendo que Ele fez os nossos pais atravessarem o Mar Vermelho, de jeito nenhum. Nós vamos tocar o Jordão, antes foi com Moisés no Mar Vermelho, agora é com Josué, mas nós vamos tocar o Jordão, e o Jordão vai se abrir, e nós vamos passar até Jericó em terra seca, aleluia. Você está entendendo? Foi isso. Deus não falou, lá Deus falou para ele tocar no mar, mas se você olhar a história, no Jordão Deus não falou, ele chega e tocou no Jordão. Lembra ou não? Sim ou não? Lembra a capa de Elias? A capa de Elias batia e puf, acontecia. O que Eliseu fez? Não esperou Deus falar, ele já sabia do poder, da unção que ele tinha recebido. Tem gente que não usa daquilo que recebeu, tem gente que infelizmente não está, vamos dizer assim, é uma opinião minha, claro, mas tem gente que às vezes está achando que Deus está em silêncio, porque Ele mesmo está em silêncio. E às vezes o silêncio que a gente julga que é de Deus, na verdade é nosso. Eliseu, ele pega a capa de Elias, ele não fica esperando Deus falar, ele sabia da unção que havia na vida dele, ele sabia o que ele tinha recebido, ele sabia que ele tinha recebido em dobro, ele sabia quem ele era servo de Deus e servo de Elias, ele sabia do poder daquela capa, e então quando ele sai dali, ele a capa, e todos os profetas de Elias agora, Eliseu é igual a Elias. Eliseu não era igual a Elias, Eliseu tinha o dobro de unção. Está entendendo ou não? Estou viajando. Por isso que eu disse, se você está achando que tudo é uma viagem, depois você pode ouvir de novo. Então quando Deus está em silêncio, pode ser que Ele quer direcionar nossa alma também, para um lugar que Ele já nos colocou e a gente saiu de lá. Tem pessoas que estavam na posição certa, nesse contexto da vida com Deus, estavam na posição certa para Deus fazer, mas não esperaram, porque são ansiosas. Nós somos a geração da ansiedade, nós queremos fazer, nós queremos resolver, nós somos salvadores da pátria. Eu estava na posição certa, era mais 1 ano, era mais 6 meses, mas aí eu pego e saio, vou para a posição errada. Quantas pessoas, e agora a coisa não acontece mais. E a gente acha que Deus está em silêncio, mas na verdade, Deus não está em silêncio em si, mas Deus, esse silêncio de Deus é porque Ele está querendo levar você para a posição correta novamente. Sabe, Jesus, queridos, Ele vence naquele deserto, Ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. De Deus. Então a Bíblia, ela é viva, a Bíblia é verdadeira, a Bíblia é atualizada, a palavra de Deus é fresca, ela é perfeita, ela alimenta o espírito, ela alimenta a alma. Alguém disse, a única palavra
da Bíblia que não é fresca é aquela que você não lê. Aliás, é aquela que você não leu hoje. Porque toda a Bíblia é fresca, ela é atualizada, ela é abençoada, ela tem poder. A própria palavra, ela é viva, ela é verdadeira. Então nós precisamos experimentar dessa palavra. Por isso o Salmo 23 diz: prepara-me um banquete, prepara-me uma mesa. Estava falando de alimento, prepara uma mesa, prepara um banquete na presença dos meus inimigos. Então para cada circunstância tem uma comida. Tem comida que Deus separa para você comer em relação aos seus inimigos. Tem comida que Deus separa para comermos nos dias que vivemos no Brasil. Por isso que a palavra nem sempre vai ser a mesma. Por isso que nem sempre a unção vai ser igual. Por isso que nem sempre vai ser o dente de ouro, a unção do caicai, ou outro tipo de parafuso. Não! Pode acontecer, pode não acontecer. Nós precisamos entender o mover de Deus. O mover profético não é necessariamente o Ctrl+C, Ctrl+V. O mover profético é o cumprimento da essência de Deus para os nossos dias. Alguns dias o avivamento é marcado por pessoas pulando, gritando e chorando. Outros dias o avivamento pode ser marcado por pessoas rindo e deitadas no chão. Um dia o avivamento pode ser marcado por uma igreja prosperando, ganhando recursos, expandindo. Outro tempo, o avivamento pode ser marcado por uma igreja perseguida, que está explodindo de crescer nas células, nas casas, mas que nem sempre pode mostrar a sua cara em qualquer lugar. Quantos estão entendendo? Então nós precisamos entender isso, que senão a gente para. Porque nós não podemos ser guiados pelas estações, nós precisamos ser guiados pela palavra que nos leva ao destino. Jesus estava no deserto, mas ele foi guiado pela palavra de vitória. Veja, cada circunstância tem uma comida. Na multiplicação dos pães, tinham 5 pães e 2 peixes, lembra disso? 5 pães e 2 peixes foram colocados nas mãos do Senhor. Jesus, ele multiplica os pães. A Bíblia diz que todos comeram fartamente, mas sobraram 12 cestos. Sobraram 12 cestos. O que Jesus fez com os cestos? Primeiramente, Jesus não desperdiçou, porque Jesus não desperdiça nenhuma palavra, nenhum alimento. Nenhum alimento lançado é desperdiçado. Por isso que a Bíblia diz que a palavra lançada, ela jamais voltará vazia. Jesus não poderia jogar um pãozinho fora. Jesus não poderia, e ele não desperdiça. Mas mais do que isso, Jesus, além de não desperdiçar o pão, Jesus pega um cesto. Provavelmente, cada um daqueles cestos foi dado para um dos 12 discípulos. Por quê? Por que será que Jesus fez isso? Eu creio que Jesus quis dar em abundância para quem estava servindo mais. Quanto mais você serve, mais pães terão na sua vida, na sua casa, na sua mesa. Quem entrega mais, recebe mais. Todos comeram fartamente, mas os 12 discípulos comeram fartamente e ainda levaram um cesto para sua casa, que não daria só para aquele dia, mas talvez por uma semana, por um mês e por um ano. Tem palavra de Deus para a sua vida que é só para hoje, mas tem muitas palavras de Deus para a sua vida que precisam ser enraizadas, porque no momento certo, elas geram uma vida e elas geram a ponte para o seu destino. Tenta entender. Veja, a primeira pesca maravilhosa. Jesus, ele disse para os discípulos, eu não vou ler, está em Lucas 5, mas Jesus, ele disse para os discípulos, olha, vocês precisam pegar a rede de novo. Eles estavam lavando a rede. Jesus falou, não, para de lavar a rede, pega a rede de novo, joga. Aí eles falaram, não, mas nós somos pescador, você não é, nós somos pescadores, a gente pescou a noite inteira e não pegou nada. Aí Jesus tinha acabado de ensinar o povo, agora ele vai para os discípulos e fala, mas presta atenção, vocês peguem a rede e lancem num lugar mais fundo. E aí Pedro diz, olha, nós não pegamos nada a noite inteira, mas porque és tu quem estava dizendo, mas é porque é a tua palavra, mas é porque é uma palavra declarada pelo Senhor, nós vamos lançar as redes novamente. Eu não entendo muito, mas é uma palavra do Senhor na minha vida, então eu vou em rumo a ela. Ele vai rumo à palavra, ele vai para o profundo do mar, e aí eles lançam a rede novamente, e a palavra de Deus diz que aquelas redes voltaram cheias de peixe, tão cheias que eles tiveram que pedir ajuda para o outro barquinho. Quantos estão entendendo isso? Você tem uma ideia do que eu estou querendo dizer para a sua vida? Sabe o que eu quero dizer? É que Deus, ele tem a palavra certa para a sua história, a palavra certa para encher a sua rede de peixes.
Sabe, ele disse para eles: olha, não tenham medo, de agora em diante você será, não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. E a Bíblia diz que eles então eles arrastaram os barcos, deixaram tudo e seguiram o Senhor Jesus. Sabe de uma coisa, querido, infelizmente por um lado, felizmente por outro, nós não conseguimos determinar as estações de Deus na nossa vida. Nós não determinamos as estações da nossa vida. Eu não imaginava a estação de inverno e de seca que eu passaria o ano passado com a perda da minha mãe. Eu não imaginava, pensa num ano que eu estava querendo que acabasse e virasse logo, 2021. E quando chega no dia 23 de dezembro, depois de perder a minha mãe de Covid, no dia 23 de dezembro, eu fui testado de Covid, febre de 39 graus e meio, 39,5. Eu com Covid, no dia 23 de dezembro, passei o Natal isolado, dentro de um quarto, e louvado seja Deus pela vida da Dani, que ela, bem corajosa, passou comigo. Mas sabe de uma coisa? Eu fiquei 3 dias com febre, depois fiquei bem, graças a Deus, 2 dias com febre, depois fiquei bem, graças a Deus. Mas sabe o que acontece? Nós não escolhemos as estações da nossa vida. Sabe, eu e você, nós não conseguimos determinar as estações, Ele é que traz as estações. Só que nós podemos determinar como nós vamos passar por elas. Nós podemos entender as estações proféticas, nós podemos recebê-las no nome de Jesus e passar por elas pela palavra de Deus. Mesmo que seja no silêncio de Deus, mas confiante na palavra que nós temos. Sabe, Jesus acabou de ser batizado, ele é levado para o deserto e passa o deserto assim. Sabe, você vê como que Deus é bom. O Espírito Santo não estava levando Jesus no deserto para ser derrotado, ele estava levando Jesus no deserto para ser vitorioso. Não tem estação na nossa vida que, se a gente não passar pela palavra de Deus, o final não seja uma vitória. Deus não estava falando para Elias: Elias, eu vou te dar comida hoje, você só vai comer daqui 40 dias de novo, anda sobre esse alimento. Deus não estava falando isso para Elias, para chegar no final Jezabel matá-lo. Deus estava falando isso para Elias, porque ele precisava estar no lugar certo. Ele precisava ir até aquele lugar onde foi a ponte para ele conhecer e chegar até Eliseu. E aí a história, ela dá outro rumo e Deus continua toda a sua história naquela região. Então, queridos, nós precisamos entender que Deus está no controle das estações. Nós precisamos entender que o silêncio de Deus também pode ser o silêncio de Deus também pode ser uma mensagem para nós. Não podemos julgar que Deus está nos castigando, nos punindo. Sabe, nós precisamos cuidar disso muito forte no nosso coração, para conseguirmos passar nesses dias com a palavra dentro de nós, com a palavra profética que recebemos. Sabe, quando Paulo quando Paulo percebia Timóteo, o seu discípulo, pastor Timóteo, um pouco desanimado, Paulo, o apóstolo, ele falava: Timóteo, por favor, Timóteo, não se esqueça, lembre-se sempre da imposição de mãos e das promessas proféticas, das palavras proféticas que foram ditas sobre o seu ministério lá no início. E isso dava gás, isso dava força para Timóteo. E ele falava para Timóteo: então pregue em tempo, fora de tempo, você é chamado por Deus, você tem um chamado, não desista, você vai ter sucesso no ministério nessa região difícil da Grécia, porque eu estou contigo, diz o Senhor. E aí Timóteo se levantava, e ele ia para frente, e ele multiplicou muitas igrejas. Sabe, tem alimentos para o seu chamado inicial, como foi aqueles peixes para os discípulos, mas às vezes vão ter alimentos para momentos de restauração na sua vida. Porque depois tem uma segunda pesca maravilhosa, onde Jesus agora está restaurando o ministério dos discípulos, onde Jesus agora está dando um novo nível. Então existem alimentos para o nosso chamado inicial em Deus, existem alimentos para o nosso chamado num nível de maturidade, existem alimentos, palavras de Deus para a nossa vida, para uma nova etapa no nosso ministério, na nossa vida. Então tem alimentos para começar a jornada, tem alimentos para mudar de estação, tem alimentos para elevar o nosso nível, e a gente precisa estar com esses alimentos muito forte no nosso coração. Quantos estão entendendo? Amém? A grande pergunta é: qual estação eu estou, Senhor? A grande pergunta que eu e você temos que fazer nessa noite para nós é: qual estação eu estou? Talvez você esteja numa estação aparentemente seca ou meio seca, mas talvez
você pode estar em outro tipo de estação, forte, ou meio forte, ou de avivamento grande ou pequeno, não importa, mas a grande pergunta que você vai precisar fazer é: qual estação eu estou, Senhor? Você precisa saber a estação que você está. Antes de saber como lidar, antes de saber como passar, você precisa saber a estação que você está. Mas você precisa lembrar que as estações que estamos, elas não podem definir aonde nós vamos chegar. Elas não podem definir. Se você definir a sua estação pelo clima, pelos problemas, pelas circunstâncias de fora, pelo que está acontecendo na sua vida hoje, pode ser que você está decidindo a sua estação para perder a batalha. Não defina as estações de acordo com o seu problema, mas você precisa definir as estações, definir como você vai lidar nas estações, de acordo com o próximo passo delas, de acordo com o que vai chegar, porque o que determina a estação não necessariamente é seca ou chuva, mas é o fruto que vai ser resultado quando você passar dela. Amém? O que importa mais é o passo adiante. Fica de pé no seu lugar. Eu não estou falando sobre sobreviver à estação, mas sobre como você enxerga a estação. Não se trata de sobreviver, mas de vencer essa estação. Amém? Preste atenção aqui mais 2 minutos. Preste atenção em pé mesmo, para ficar mais fácil para você aqui, porque eu quero orar com você. Mas preste atenção. Você sabe muito bem, e não é jargão, mas você sabe muito bem, que José, ele venceu no Egito. Daniel, ele venceu na Babilônia. O apóstolo Paulo, ele venceu em cidades gregas, romanas. Ele venceu em navios de várias origens. O apóstolo Paulo, ele venceu nas sinagogas, mas ele venceu também nas prisões. Então, entenda uma coisa: as estações no reino de Deus, elas são definidas, na verdade, é pela palavra profética que recebemos de Deus para passá-la, para atravessá-la. Qual é a palavra que você precisa para atravessar de ano? Qual a palavra que você precisa para vencer esses dias? Qual é a palavra de Deus que você precisa? Eu não estou falando só de uma palavra revelada, pode ser que sim, mas eu estou falando da palavra de Deus na sua vida. Ora o Senhor vai te falar através de alguém, mas ora o Senhor vai te falar através da palavra de Deus. Pode ser um versículo, pode ser um texto, pode ser uma história, mas você precisa caminhar sobre a palavra nas estações que você vai ter. Podem ser estações de desafios familiares, desafios financeiros. Pode ser uma estação de sonhos que você precisa liberar, para que eles se tornem realidades. Pode ser uma estação de dúvidas. Mas sabe, quem sabe o silêncio de Deus hoje, não é porque Ele já te falou. Todo mundo está perguntando sobre o silêncio do presidente da república. Todo mundo está preocupado com o silêncio do presidente da república. Mas a pergunta que eu te faço hoje com muito carinho é: você está focado durante o silêncio de Deus? O silêncio de Deus não é uma negativa para você. O silêncio de Deus, porque às vezes Deus vai ficar em silêncio para você por 1 ano, por 3 anos, por 10 anos. Por 10 anos. Às vezes Deus vai ficar em silêncio para você por 40 dias. Mas Ele já te deu uma palavra no dia 1, no dia 0. E é essa palavra que precisa guiar a sua vida. É a palavra de Deus, é a palavra revelada, é a promessa do Senhor sobre você. Talvez você precisa dessa palavra hoje. Talvez você precisa de uma hipersensibilidade, não na alma, mas no espírito. A hipersensibilidade almática, ela faz das pessoas instáveis e frágeis. Mas a hipersensibilidade espiritual faz das pessoas fortes e estáveis. Talvez você precise falar: Senhor, eu quero essa hipersensibilidade espiritual. O que o Senhor tem para mim em 2023? Por favor, não diz respeito sobre lugar, mas diz respeito sobre talvez a sua posição. Diz respeito talvez sobre sonhos que Deus já te deu, promessas que Deus já te deu, palavras na sua vida que estão estocadas no fundo do seu coração, quando talvez deveriam estar sendo estocadas nos seus lábios.
na sua língua, deveriam talvez estar sendo liberadas. Talvez uma palavra de Deus deveria já estar sendo praticada, mas alguma coisa travou você. Elias, eu vou te dar pão, come. Ele come e dorme. Elias, eu vou te dar pão de novo, mas agora é para os próximos 40 dias. Elias conhecia Deus. Ele sabia que ele chegaria no seu destino sob aquela palavra. Feche os seus olhos. Se você quiser pedir a Deus essa palavra. Tem pessoas, tem homens que são definidos por poucas palavras. No Evangelho tem pessoas, tem homens que são definidas por poucas palavras. Poucas palavras. Tem homens da Bíblia que foram definidos por poucas palavras. Uma coisa só eu peço